Amém? Então, nós vimos uma parte a respeito do Espírito Santo e hoje nós vamos ver outra parte, que nós vamos falar a respeito da ação manifesta dos dons do batismo e a manifestação do Espírito Santo na nossa vida de uma maneira mais evidente. Amém? Amém, igreja? Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Quem tiver de ir para a salinha que vá, quem não for, não vai, espere, aguarde, que logo logo nós estaremos encerrando e você pode ir tomar água, ir para o banheiro, enfim. Mas agora eu queria que você prestasse bastante atenção, principalmente na hora da leitura da palavra de Deus, muita reverência. Às vezes a gente está lendo e a gente está andando e isso não é legal. Então nós precisamos ir aprendendo esses detalhes. A palavra de Deus é Deus falando. Então nós precisamos estar atentos a ela, amém? 1 João, capítulo 4, apenas o versículo 13, que é o texto base que nós estamos levando como texto base nessa série de pregações em relação ao Espírito Santo de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Já? Eles são muito rápidos. Dizer a cada um, seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Amém? Aqui nós entendemos. No outro domingo, onde eu falei a respeito do Espírito Santo, que uma das maneiras de nós sabermos se estamos em Deus é termos o Espírito Santo em nós. Uma das maneiras, se nós sabermos se estamos em Deus e Deus está em nós, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós aprendemos, ficou pior. Então nós aprendemos que sem o Espírito Santo não tem vida cristã. Sem a presença do Espírito Santo não dá para servir a Deus. Ou seja, se eu disser que sirvo a Deus e não tenho o Espírito Santo na minha vida, automaticamente eu estou mentindo. Deus não está em mim e eu não estou nele, ok? Então hoje nós queremos começar falando a respeito da ação do Espírito Santo, desse momento que é o momento da igreja aqui na terra, aonde o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, aonde nós vivemos num período, nós vivemos num momento onde o Espírito Santo de Deus é quem age, está agindo poderosamente nas nossas vidas. E ontem nós estávamos aqui e eu falei um pouco a respeito disso, que é a questão da parábola do bom samaritano, aonde nós vimos que aquele homem, ele simboliza Jesus Cristo, o bom samaritano, aonde aquele homem machucado seria todos nós como pecadores, e o dono daquela hospedaria seria o Espírito Santo, aonde Jesus entrega e diz: cuida, protege enquanto eu vou, mas eu vou voltar para resgatar, para buscar essa igreja, no caso que somos nós, amém? Então o Senhor Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo fica sendo esse o objetivo, a missão dele nas nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele tem uma missão em nós, né? Da mesma forma que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, ó: da mesma forma o Espírito nos ajuda ou nos assiste em nossas fraquezas. E eu quero partir desse princípio para falar com os irmãos nessa noite. E quando a gente vai ver essa palavra no original, e eu não quero nem estar fazendo citação de original, de grego, de nada, mas é simplesmente para que nós venhamos ter um entendimento do que o apóstolo Paulo queria nos falar, quando ele falou que o Espírito Santo nos ajuda na hora das nossas fraquezas. Eu quero dizer para você que essa palavra no original, ela quer dizer aquele que pega contra alguma coisa junto comigo. Sabia disso? Ou não entendeu o que eu falei? Não captou? A palavra ajuda no original, ela é uma palavra um pouco estranha. E ela quer dizer, ela tem, a sua pronúncia é sunanti lambandomai. Essa é a palavra. E ela quer dizer isso, olha só, para que você entenda
a ação do Espírito Santo na íntegra, como o apóstolo Paulo quis falar a cada um de nós. Essa palavra, ela se divide em 3 palavras diferentes que juntas têm esse significado, que quer dizer, pegar firme contra algo junto comigo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tivesse que carregar esse celular que está na minha frente e fosse muito pesado. Eu iria pedir a ajuda do Aurélio e diria: Aurélio, vem me ajudar porque isso aqui é muito pesado. Ele vai pegar, fazer força de um lado, eu do outro, e nós vamos carregar isso que é muito pesado. O Espírito Santo, ele vem me ajudar, ele não vem fazer a obra por mim. Você consegue entender essa diferença? O Espírito Santo, ele não vem realizar tudo aonde eu fico parado e eu fico esperando ele fazer. Não, essa ajuda no original, ela quer dizer, ele vem para fazer junto comigo. Se eu fico parado esperando, nada vai acontecer. Se eu quiser fazer sozinho, nada vai acontecer. Então, partindo desse princípio, a obra não é unilateral. A obra é feita em conjunto, é junto, é eu buscando e ele distribuindo os dons com zelo, eu buscando com zelo e ele distribuindo como lhe apraz, ou como lhe convém, como ele acha melhor. Eu preciso buscar, eu preciso me colocar na presença de Deus para receber o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que ele entrega a nós de acordo como lhe apraz. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, hoje nós vamos ter muito texto bíblico. Se tiver alguém querendo anotar, fique à vontade, porque nós vamos falar muitos textos bíblicos. E eu não vou ter tempo de esperar os irmãos encontrar. Eu já vou lendo aqui à medida que eu for falando, para que a gente possa ter o esclarecimento da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, ó: não sejas negligente em relação aos dons do Espírito. 2 Timóteo 1,16 diz assim, ó: desperta o dom que há em ti, Timóteo. Se você adormeceu o dom, acorde-o. Apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Então o que Paulo está dizendo? Que tem uma parte nesse processo que depende de mim. Não é só o Espírito Santo sozinho. Ele está dizendo: Timóteo, desperta esse dom que há em você. Se você fez esse dom dormir, se você vacilou em algum momento e esse dom adormeceu, desperta esse dom. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Então nós aprendemos que há uma parceria nesse trabalhar. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: desperta isso que está faltando em você. E muitas vezes espiritualmente nós estamos adormecidos. Muitas vezes nós já estamos: vem Espírito Santo, vem. E nós estamos fazendo o que para essa ação do Espírito Santo acontecer na nossa vida? O apóstolo Paulo diz assim: eu estou orando para que o Espírito desperte em você. Não, ele está dizendo: você que tem que despertar os dons do Espírito na sua vida. Nós percebemos isso, irmãos, que às vezes ficamos parados. E se nós ficarmos parados, ele não vai agir. Hoje eu quero que você saia daqui tendo a consciência de que se nós não agirmos, não vai acontecer nada. Que o Espírito Santo ele não vai vir e tomar conta de tudo sem uma proatividade da igreja. É uma ação conjunta, é um trabalho em equipe. Espírito Santo mais a igreja. Amém? Agora, entendido essa parte, eu queria entrar em uma parte um pouco mais complexa, mas que é para que todos tenham esse entendimento com muita clareza. Quem aqui já ouviu falar em batismo com o Espírito Santo? Quem aqui já ouviu falar em dons do Espírito Santo? E quem já ouviu falar em fruto do Espírito Santo? Se eu te perguntar hoje qual é a diferença dos três, você saberia me falar? Não precisa responder. O que é batismo com o Espírito Santo? O que é dom e o que é fruto? Você está vendo que muitas vezes nós falamos tanto do Espírito Santo, mas nós não conhecemos quem é, o que ele faz. Muitas vezes nós comentamos muito sobre o Espírito Santo, mas nós estudamos pouco sobre ele. E nós estamos vivendo, irmãos, uma época de muito aceleramento. A gente não tem paciência para parar e dizer: eu vou aprofundar nesse assunto. Eu vou extrair o máximo disso aqui.
Aí a gente já quer outra coisa, aí amanhã aparece outra, a gente já quer outra coisa, aí a gente nunca fica profundo em nada. Vocês têm uma ideia? Eu comecei a estudar esse tema sobre o Espírito Santo tem mais ou menos uns 30 dias atrás. Aqui na igreja já teve várias pessoas que me procuraram, me apresentando 2 ou mais temas para a gente começar a estudar. Eu falei, calma, mas nós nem terminamos o Espírito Santo ainda. Nós estamos muito acelerados. E nós precisamos gastar tempo para aprender o que é cada coisa, quem é o Espírito Santo, como ele age na nossa vida. Então a primeira coisa que nós entendemos, o que é o batismo com o Espírito Santo. Para muitos é conhecido como uma segunda bênção. É um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é algo como alguém te pegar quando você vai ser batizado nas águas, como é? Alguém pega e mergulha você dentro das águas, não é assim? E o batismo com o Espírito Santo seria como uma forma de pegar você e mergulhar você para dentro do Espírito. Seria uma segunda bênção, um poder a mais na nossa vida. Algo que era tão almejado há um tempo atrás, mas que hoje a maioria das pessoas desprezam. Amém, igreja? A maioria das pessoas não quer nem saber, não interessa, não busca. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água. Quem está falando isso? João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo é algo bíblico. Aqui está dizendo que João Batista iria trazer um batismo de arrependimento, que é o batismo das águas, mas após ele viria alguém muito mais poderoso que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo, irmão, é para a igreja toda, é para quem buscar, não é para uma classe especial. O batismo com o Espírito Santo é para a igreja inteira, é quem buscar. Atos 19, se você quiser anotar, Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele vai chegar para 12 homens, e ele vai fazer uma pergunta para eles. Ele vai perguntar se eles já foram batizados no Espírito, se eles receberam o Espírito Santo, melhor dizendo. E a palavra vai dizer que eles disseram, nunca vi falar o que é Espírito Santo. E ele diz assim, vocês foram batizados em quê? E eles vão dizer, nós fomos batizados nas águas, o batismo de João, batismo de arrependimento. E a palavra do Senhor diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Então o batismo com o Espírito Santo é algo verdadeiro, é algo real, é algo palpável, que as Escrituras nos provam isso com muita clareza. A Bíblia diz que eles não conheciam, eles nunca tinham visto falar, mas Paulo apresentou o Espírito Santo, colocou as mãos sobre eles, e lá diz que eles foram cheios e falaram em novas línguas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, é um momento onde nós sentimos uma alegria muito grande, nós sentimos a presença de Deus muito real, é onde nós choramos, é onde nós muitas vezes nos derramamos na presença de Deus, é onde nós sentimos uma presença, um poder extraordinário na nossa vida, e que, na maioria esmagadora das vezes, você fala em línguas. Quando você não consegue pronunciar, você emite um som muito parecido com línguas. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que é falar em línguas e também a questão do dom de línguas. Existe uma diferença. O batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. É produzir um som aonde a mente humana não compreende e não consegue decodificar ou captar e entender o que é aquilo ali. É o momento onde nós falamos coisas que a nossa mente não consegue. A palavra diz que são coisas infrutíferas para a nossa mente. Esse é o falar na língua dos anjos. É uma das evidências quando nós somos batizados. Às vezes por uma timidez, às vezes por estar travado por algum motivo, mas você não consegue expressar de fato as palavras da forma que elas deveriam sair de você. Amém? Entendido o batismo? Amém? Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5,
vai falar que são qualidades que compõem o nosso caráter depois que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito, esse Espírito Santo ele tem que produzir em nós amém, igreja, o quê? Meus irmãos, misericórdia. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o que acontece? Ele produz em nós fruto. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele produz em nós fruto, e esse fruto são qualidades, são características no nosso caráter, que é bondade, mansidão, alegria, longanimidade, benignidade, são 9, e dos quais vai depender a nossa salvação. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, mas não possuem o fruto do Espírito. Nós estamos vivendo um momento difícil. O fruto do Espírito, ele vem para a nossa edificação individual. Ele vem para o nosso crescimento espiritual. Ele vem para a nossa salvação. Quando nós temos o fruto do Espírito, as pessoas veem em nós a presença do Espírito Santo, porque nós agimos na contramão da vida. Nós agimos totalmente diferente da maioria das pessoas desse planeta Terra. Se você quiser depois, Gálatas capítulo 5, vai falar das obras da carne e dos 9 partes do fruto do Espírito. Amém? Dons. O que é os dons do Espírito? Para que nós possamos compreender o que são os dons do Espírito, nós precisamos ir lá para 1 Coríntios capítulo 12. Os dons do Espírito, na verdade, é uma dádiva que ele dá a quem lhe apraz, assim como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. São dádivas do Espírito Santo, são presentes do Espírito Santo, que é conquistado pela nossa busca, pela nossa dedicação, pelo nosso querer, pela nossa vontade de ter isso na nossa vida. E tem o objetivo de manifestar a glória de Deus. E vai beneficiar outra pessoa. Você está entendendo? Fruto do Espírito para edificação sua. O dom é para edificação da igreja, do seu semelhante, da pessoa que está próxima a você. O fruto é para a sua salvação. Agora, o dom é para crescimento e edificação da igreja, do corpo de Cristo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo e produzimos, o Espírito Santo produz o fruto dele na nossa vida, para a salvação. Quando nós buscamos os dons espirituais, é para benefício da igreja. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja onde tinha todos os 9 dons. Apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer: eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque dentre vós manifesta-se todos os dons espirituais, sem faltar nenhum naquela igreja de Corinto. Você já imaginou isso? Já imaginou, Márcio? Você olha para o lado, tem um cara que cura, tem o outro que tem visões, o outro é profeta, o outro é... Você já imaginou um clima desse? A igreja é edificada em todo o tempo. É algo extraordinário. Algumas igrejas não creem no dom, só creem no fruto. Diz que os dons já cessaram e não acontece mais. Mas em muitos casos também nós vemos a manifestação do dom, faltando naquela pessoa o fruto. Você sabia disso? Às vezes o Espírito Santo entrega o dom para uma pessoa, ela flui no dom, abençoa outras pessoas, ela vai para o inferno. Você sabia disso? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos dirão naquele dia: em teu nome expulsei demônios, profetizei e fiz milagres. O que é isso, irmãos? É os dons. Expulsar demônio, profetizar. Aí vem o último, milagre. Como que você vai fazer um milagre sem ter uma ação de Deus? Como você vai fazer o milagre sem ter o dom? Por isso que nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes tem pessoas que têm dom, mas não têm fruto, não têm caráter de Cristo. Aí é um problema. A Bíblia vai dizer que essas pessoas chegarão diante de Deus e dizer: eu fiz grandes coisas em seu nome. Faltou o fruto, e essas pessoas não entrarão nos céus. Os irmãos estão entendendo direitinho? Amém?
Então, dando continuidade, nós precisamos buscar o equilíbrio entre o fruto e o dom. É 9 de cada lado, e nós precisamos buscar esse equilíbrio, ter o dom, mas também buscar produzir o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Avançando um pouquinho mais, que nós precisamos progredir. Eu queria falar agora sobre conhecendo os dons do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó: acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes. Ele escreve para a igreja de Corinto dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, a respeito dos dons. Mas quando a gente vai ver qual era a ignorância da igreja de Corinto, se aquela igreja tinha todos os dons, se eles tinham tudo, o que eles estavam falhando? Quando a gente vai para Coríntios capítulo 14, a gente vai ver, era a ordem do culto, a maneira de manifestar esse dom. Você sabia que uma igreja cheia de dom pode virar a maior bagunça do mundo? O apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 14 exatamente para corrigir a postura dos irmãos em relação aos dons. Então a questão de Corinto era por quê? Porque começava todo mundo a falar em línguas e ninguém mais pregava. Começava um mover extraordinário dentro da igreja e não tinha mais palavra. Eles ficavam em milagres, em sinais e prodígios, mas não tinha mais a pregação do evangelho, porque não tinha mais ordem no culto. E o capítulo 14, para quem quer entender o que é a ação do Espírito Santo na direção de Deus, tem que ler o capítulo 14 inteiro. Paulo vai escrever o capítulo inteiro para organizar a igreja de Corinto. Ele vai dizer assim, ó: quem fala em línguas edifica a si próprio, então fale baixinho para você mesmo. Quem for estar na frente da obra, vamos dizer assim, com o microfone na mão, que não tinha naquele tempo, mas vamos dizer assim, fale coisas que o povo entenda. Se tiver alguém profetizando, que seja 1 ou 2, os outros ficam calados, espera. Porque era um negócio tão forte, que era um movimento que a coisa tinha perdido o controle. A ignorância da igreja de Corinto estava aí, na organização do culto. O problema era como praticar os dons. Muitas vezes nós estamos falhando, às vezes, em não conhecer e nem querer buscar os dons. Corinto estava um pouquinho na frente. Eles já tinham recebido, mas eles não estavam sabendo usar os dons. E todo mundo sabe, quando você recebe um dom do Espírito, você faz algo diferente, começa a existir uma crise dentro de você. Você começa a pensar: como eu vou fazer isso? Como eu vou agir? Como eu vou proceder daqui para frente? É como alguém entregar uma arma muito poderosa na sua mão e você não saber usar ela direito. A maturidade tem que vir com o tempo. As coisas vão acontecendo. Amém? Então, para que a gente possa entender os dons, nós vamos dividir os dons em 3 grupos diferentes. Amém? Os 9 dons ficarão divididos em 3 grupos diferentes, que é os dons de revelação. Eles subdividem em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Aí depois nós temos os dons de poder. O que é os dons de poder? É o dom da fé, é a operação de milagres e o dom de cura. E quando Paulo fala de poder, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios 2,4: o evangelho não chegou até vocês baseado em palavras persuasivas ou sabedoria humana, mas em demonstração de poder pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Esse poder, irmão, é manifestação miraculosa no meio da igreja. Olha só um exemplo que aconteceu com Paulo. O cara caiu lá de cima e morreu. Ele foi lá, orou por ele, e ele ressuscitou. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Ele está dizendo assim, ó: quando eu fui pregar para vocês, não foram apenas palavras. Não. Teve poder, teve presença do Espírito Santo, teve ação sobrenatural. Continuando. O terceiro grupo, dons vocais ou da fala, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Dividir em categorias diferentes os dons espirituais. Irmãos, eu estou fazendo isso aqui com muita cautela,
bem devagarzinho, lendo texto, para que você não tenha dúvida de nada do que eu estou falando aqui, amém? Isso aqui hoje não é uma pregação, isso aqui é um estudo bíblico, lido em um papel, para que mais claro que isso não tem como ficar, amém? Então, dando continuidade, nós já dividimos em 3 partes os dons, 3 grupos de 3 dons cada. Vamos começar a esmiuçar isso aí. Os dons de revelação. O primeiro dom de revelação, os dons de revelação, eles se manifestam nas nossas vidas de 2 formas diferentes. Sabia? Dom de revelação, ele vai começar primeiro por um testemunho interior. Você pode receber uma revelação de Deus como um testemunho interior. Você quer ver um exemplo? Romanos 8,16 vai dizer assim, ó: o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A primeira vez que o Espírito Santo vai testificar no seu interior, o seu testemunho interior, a primeira vez, vai ser no dia da sua conversão. O Espírito Santo te convence de que você é um pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas depois, nós vamos ver também, lá em Atos capítulo 27, um exemplo extraordinário disso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que ele vai em uma viagem, e ele diz assim: eu vejo que essa viagem vai ser danosa e vai ser trabalhosa, tanto para nós quanto para a carga. Aqui não significa que o apóstolo Paulo teve uma visão. Ele estava sentindo aquilo dentro dele. A Bíblia não vai falar em lugar nenhum que ele viu num telão na frente dele uma visão. Era um testemunho interior. Então ele disse: eu estou sentindo, no nosso dia de hoje, eu estou sentindo algo diferente nisso aqui. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda dessa maneira? Quantas vezes nós estamos assim, o Espírito Santo ele testifica dentro de nós, com o nosso espírito, falando algo para nós. Você não viu nada, você não ouviu nada, mas ele falou dentro de você. Esse é o testemunho interior. Mas, lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer, no mesmo capítulo 27, que apareceu para ele um anjo, e esse anjo disse coisas relacionadas ao acidente, ao naufrágio que ele ia passar. Ali é outra maneira de manifestar o dom de revelação, que é através de uma visão. Está entendido? Os irmãos não entenderam? O dom de revelação, ele se manifesta como um testemunho interior, e ele se manifesta como uma visão também. Primeiro dom na categoria de revelação é o dom de palavra de sabedoria. Quem já tinha visto falar nesse dom aqui? Palavra de sabedoria. Quem tinha visto? Muitas vezes nós temos um entendimento muito errado em relação à palavra de sabedoria. Muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Palavra de sabedoria nada mais é do que uma revelação seguida de um conselho. Por exemplo, o faraó teve um sonho e chamou José para interpretar esse sonho. Todo mundo sabe a história. Quando José chega para interpretar esse sonho das vacas e das espigas lá, ele diz assim: olha, o sonho quer dizer que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome aqui no Egito. Aí, a revelação não para aí. Nesse momento, ele chega e diz assim: mas eu tenho a saída para esse problema. Você vai agir assim, assim e assim. Deus está dizendo que se você fizer assim, assim, você plantar 7 anos, você guardar, você vai ter fartura no momento de dificuldade. Isso é uma palavra de sabedoria, é um dom. Que vem uma visão e você vai e dá um conselho para aquela pessoa, um direcionamento daquela visão que você recebeu. Isso é palavra de sabedoria. É muito diferente da resposta sábia. Jesus, quando ele ia discutir com os saduceus, por exemplo, ele tinha muita resposta sábia. A resposta sábia não tem nada a ver com palavra de sabedoria. Não é uma revelação, é uma sabedoria que você já tem. Tiago vai dizer: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor.
Então nós todos podemos ter palavra de sabedoria, mas nós nem sempre, pelo contrário, nós podemos ter uma resposta sábia, mas nem sempre o dom de palavra de sabedoria. É quando Deus revela algo e vem seguido de um conselho para você. Eu queria dizer para você que um dos dons mais preditivos, que fala mais de futuro, é o palavra de sabedoria. É o que revela algo que vai acontecer e ensina o que você deve fazer para que isso não aconteça com você lá na frente, para evitar o problema. Vocês estão entendendo? Amém? Segundo, palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento vai falar a respeito também uma maneira de Deus se revelar. Mas diferente do palavra de sabedoria, não tem um entendimento e uma clareza na hora e nem um conselho de como agir. Você quer ver um exemplo? Atos capítulo 10. A palavra de Deus diz que Pedro teve uma visão. E nessa visão de Pedro, ele viu um lençol. E a Bíblia diz que ele perdeu o sossego, mas ele não entendia o que era que aquilo queria dizer. O Senhor queria apenas trazer o conhecimento a ele de que a salvação tinha chegado aos gentios também. Então, quando nós nos deparamos com isso, é a visão do lençol. Ele fica pensativo, ele não entende, até que muito tempo depois ele diz: eu entendi. Mas não tem nenhum conselho, não tem nenhum direcionamento, não tem nada, é só para conhecimento. Quer ver um exemplo nos dias de hoje que acontece muito com a gente? Uma pessoa chega em você e diz assim: sonhei com você. O que aconteceu? Não, você morria no sonho. Mas não tem nenhum direcionamento no sentido de dizer assim: olha, você morria no sonho porque você entrava naquela rua, virava à direita e tinha uma emboscada e te matava. Não passe lá. Isso seria uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é quando Deus mostra algo, mas você fica pensando: o que eu devo fazer com isso? O Senhor apenas está pedindo: interceda, que eu vou dar o livramento. Vocês conseguiram entender a diferença? Captou? A palavra de sabedoria, ela dá detalhes. A palavra de conhecimento, ela traz um fato, mas não dá detalhes sobre ele. E você fica pensativo: o que será que isso quer dizer? O que será que o Senhor está falando comigo? Às vezes é para intercessão. Apenas isso. Ore por aquela pessoa. Apenas isso. E nada além disso. Amém? Terceiro, discernimento de espírito. Quem já viu isso aí? Discernimento de espírito. O que seria o discernimento de espírito? O discernimento de espírito, irmãos, nada mais é do que a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Às vezes a gente tem o entendimento de que discernimento de espírito é só aquela situação aonde eu vou estar vendo demônios. Na hora da libertação, a pessoa que tem discernimento de espírito, ele vai ver o demônio lá no pescoço da pessoa e tal. Não. Quando a pessoa tem capacidade de ver um anjo, quando a pessoa, por exemplo, o apóstolo João, quando viu Jesus Cristo, aquilo ali era o dom de discernimento de espírito. A pessoa tem a capacidade de enxergar o mundo espiritual, consegue ver o mundo espiritual que está à sua volta. Isso é um dom, e não é toda hora que você vê pessoas com esse dom. Segunda categoria de dons são os dons de poder. Os dons de poder, o primeiro deles é a fé. Mas a fé, irmãos, não é uma fé natural. Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, só de você ter vindo nessa igreja, significa que você crê em Deus. Uns mais, outros menos, mas mais ou menos você crê. Senão você não teria vindo. Não é essa fé. Não é sobre isso. É uma fé um pouco mais ousada e sobrenatural. Você quer ver o que é esse dom da fé? É algo que o ser recebe o milagre, porém o objetivo não é a vida dele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O objetivo do milagre não é só fazer o milagre, mas é manifestar a glória de Deus. Quer ver um exemplo disso? Daniel na cova dos leões. Se aquele homem tivesse uma fé sobrenatural, meu irmão, ele tinha desistido. Ele não tinha orado, ele não tinha caído naquela cova não, ele tinha pulado fora.
Mas a fé sobrenatural conduziu ele a viver um milagre extraordinário. Sadraque, Mesaque e Abednego da mesma forma. Não pensaram duas vezes. Se o meu Deus me livrar, amém. Se não livrar, a minha fé é suficiente para morrer. E aí, respondendo a pergunta de escatologia ontem, é dessa fé que nós estamos precisando. Se for passar pela grande tribulação, tem que estar preparado para isso aí. E o que a Bíblia vai dizer que aconteceu com Sadraque, Mesaque e também com Daniel? Não aconteceu nada. Aconteceu o decreto do rei dizendo assim, ó: ai daquele que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sua casa será feita como monturo, ele será destruído. Porque a glória de Deus precisava ser manifesta. Então o dom da fé é um dom que te livra de uma situação, mas o objetivo de Deus era que o seu nome fosse conhecido. Esse é o dom da fé. Você vai ver vários assim. É o nome daquela rainha lá, meu Deus? Foge minha memória, aquela que intercedeu lá diante do rei. Poderia ter morrido quando ela chegou diante do rei, mas ela simplesmente correu o risco, teve fé suficiente, um grande livramento, e o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. Isso é o dom da fé. Amém? Operação de milagres. O que seria a operação de milagres? Tudo aquilo que não é cura, mas que é miraculoso. Por exemplo, Moisés abrindo o mar é um milagre. Um exemplo, Jesus transformando água em vinho é um milagre. Isso são dons, operação de milagres. É um dom que nós podemos pedir para Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos muito interessados nisso mais. Nós vamos ver Josué chegando e dizendo, ele nem sabia. Ele chega e diz assim: sol, para, lua, para. E a palavra de Deus diz que o milagre acontece. E nós vemos até hoje a diferença que às 6 horas, que faz que nós tenhamos um dia a mais, de 4 em 4 anos, em fevereiro, que é o ano bissexto. Foi às 6 horas que a terra parou, para que Josué pudesse vencer uma batalha. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção nessa noite, no meio do processo. Você já parou para analisar o poder desse Espírito Santo, que pode operar em nós esses milagres, e por que nós estamos tão ausentes e distantes, e muitas vezes nem sabíamos que isso existia? O que está acontecendo com a gente, igreja? O último dessa categoria, o dom de cura, esse dispensa comentários, que o nome já diz, cura. Curar a enfermidade. O Senhor, o Espírito Santo, Ele pode te dar esse dom. Eu começo a conversar com as pessoas e começo a perceber, tem pessoas que já têm uma proatividade para esses dons. Basta apenas buscar e aperfeiçoar. Consegue ver o mundo espiritual. Ora para as pessoas são curadas. Mas negligenciam o dom e deixam adormecer, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Acorda esse dom que está aí dentro de você. Dons vocais. A palavra do Senhor vai dizer que o primeiro deles é profecia. O dom de profecia é uma fala por inspiração e não é absoluto como a palavra de Deus está escrita. Sabia disso? Tem gente aí que é guiado por profeta, irmão. E esse aqui eu queria que você parasse e olhasse para mim e prestasse atenção. Tem gente que a vida dele é guiada pelo profeta. Se o profeta falar come, ele come. Se o profeta dizer não come, ele morre de fome. Porque o profeta falou. E não é assim. O dom de profecia, o que eu falei para os irmãos? O Espírito, ele atua em conjunto com o ser humano. Há falhas em profecias, e muitas. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou que cansou de receber chave de carro, de casa. E esses carros nunca chegaram, essas casas nunca aconteceu. As famosas profetadas. Você tem que entender, a sua vida não pode ser dirigida por profecia. Eu não sou dirigido por profecia. Nunca fui.
e nunca serei. Porque a profecia, ela não é absoluta como a palavra. Não é. Ela é passiva de julgamento. A palavra não. Se eu ler um texto aqui dizendo que falar dos outros é pecado, eu não preciso reunir um grupo de pessoas e discutir. Vamos julgar se isso é verdade ou mentira. Não. É verdade e acabou. Mas a profecia, o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 29? Fale os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Analisa, para ver se procede. A palavra profética, a palavra de profecia, ela não é absoluta. Ela não é aquilo que vai definir a minha vida, ela é uma parceria. Eu posso receber uma mensagem de Deus, e eu, profeta, interpretar ela errado, e causar uma confusão na vida de alguém. Porque tem a ação humana no processo. Mas então, para que serve então? Se eu não posso confiar 100%. A palavra profética, existe algumas maneiras, e nós precisamos entender isso. Existe aquela palavra profética, onde eu vou chegar no Aurélio e dizer assim: Aurélio, eu profetizo prosperidade sobre a sua vida. O que é isso? Eu estou lançando uma palavra profética, onde eu quero, eu desejo que isso aconteça na vida dele. Eu não estou dizendo assim: eis que eu te digo, meu servo, amanhã estarás em cima de R$1 milhão. Não, não foi isso que eu falei. É muito diferente. Existe a palavra profética, onde eu profiro uma palavra de bênção na vida dele. Mas eu não estou dizendo que Deus falou isso. Está entendendo a diferença? E existe a mensagem de Deus. Existe a mensagem de Deus. Então, essas duas partes nós precisamos entender com muita clareza. Ah, fulano profetizou tal coisa. Você prestou atenção no como que a pessoa falou? Eu posso dizer: igreja, eu profetizo sobre a sua vida. Todo dia que termina o culto aqui, a gente faz isso. Uma semana de bênção, de saúde. Pode acontecer que alguém adoeça e dizer: o profeta lá mentiu. Não, eu não disse que Deus falou que todo mundo saúde, não. Eu estou desejando, profetizando. A palavra tem poder. Mas para que serve a profecia? A profecia vem para confirmar algo que Deus já está falando comigo. Sabia disso? Quando Deus me chamou para o ministério muito cedo, eu ainda era uma criança, e o profeta um dia chegou na minha mãe e falou assim: os seus filhos que eu te dei são meus. Foi a primeira vez que deu aquele totozinho assim de que eu poderia ter que fazer a obra. E aí eu cresci com aquilo na cabeça: são meus, mas para quê? Será que Deus vai me matar, vai me levar mais cedo? Eu ficava com aquilo na cabeça. Aí logo veio alguém e disse assim: esse cidadão vai ser pastor. Eu falei: misericórdia, será que esse profeta está certo? Passou. Quando eu tinha noivado com a Mara, nós recebemos um pastor na igreja, e ele olhou para mim e falou assim: eu te vejo pastoreando uma igreja. Já foi 3 vezes. A coisa está se confirmando. Passou-se um tempo. Foi-me dada a oportunidade para mim pastorear uma igreja. Eu pulei fora. Passou-se um tempo. Eu já estava em Altamira. Eu estou encurtando as histórias porque tem muita coisa para contar. Passou-se um tempo e eu fui convidado para tocar numa banda lá em Prainha. Inclusive esse pastor está aqui, ele trabalha numa farmácia bem ali no centro. Quando ele me viu, ele sentou e falou assim: Deus me usa na tranquilidade. Eu não preciso falar isso que eu te digo, eu não pulo, eu não falo em línguas. Mas até quando você vai retardar o ministério que Deus te chamou para fazer? Passou-se um tempo. O pastor Sandro Porto veio aqui nesse templo, nesse prédio, olhou para mim e falou assim: até quando você vai retardar o ministério que Deus te chamou? 5 vezes. Irmãos, 5 pessoas em 3 estados diferentes. Como é que um negócio desse é mentira? Profecia é isso, é confirmação. Não é assim: eu vejo que você é um pastor, e eu lá, um menino com 15 anos de idade, eu já pulo para cima do púlpito e digo: ei, quem manda aqui sou eu, porque profetizaram que eu sou pastor e acabou. Não, tem tempo, as coisas levam tempo para se cumprir. Se alguém chegasse e me dissesse: eis que eu digo que você é pastor e vai ser pastor lá no Japão, não vou não. Deus nunca tocou isso no meu coração. Entendeu? Você está entendendo?
Agora, tem gente aí que pode ter um chamado para isso. E Deus está confirmando isso todo dia. Eu falei Japão, né? Não era para ter falado. Indonésia. Perdão, foi sem pensar, de verdade. China. Na China. Por quê? Porque não é algo que está dentro do meu coração. Não é algo que Deus está trabalhando dentro de mim. A profecia é para confirmar algo que Deus já está trabalhando em você. Não é para dirigir sua vida. Hoje eu sou crente, amanhã o profeta falou que Deus não me quer, eu já abandonei. Não. Para com isso. E outra coisa, o que tem de profeta escutando de trás da porta para profetizar para você, você não tem ideia. Fica sabendo de uma fofoca e corre isso que eu te digo, meu servo. Não sei. Irmão, já vi tanto trem. Eu tenho mais de 30 anos de igreja. Eu já fui de igreja pentecostal, já fui de igreja tradicional. Irmãos, você não quer ver uma igreja bagunçada, cheia de profecia, todo mundo profetizando na vida de todo mundo aleatoriamente, não. Não tem pastor no mundo que dirige uma igreja numa situação dessa. Mas nós precisamos entender que existe o dom. E o dom vem para dirigir a nossa vida. Aliás, pelo contrário, confirmar o que Deus tem para a nossa vida. Dirigir não. Confirmar. Quem dirige é a palavra de Deus. A profecia tem que vir de acordo com essa palavra, confirmando aquilo que Deus colocou no seu coração. 1 Coríntios 14, 13. A profecia vem fortalecer alguém. Nem sempre algo espetacular, mas terá um resultado proveitoso. A profecia nem sempre, é porque eu não estou dando ler nem minha letra. Imagina um trem desse. Imagina a situação. Às vezes a gente está imaginando que a profecia tem que ser assim. O cara tem que falar 5 minutos em línguas. Ele tem que bater o pé dessa altura. E tem que dizer, eis que eu te digo. E fazer aquele espetáculo. Não. Isso não é regra em lugar nenhum. Onde é que está escrito na Bíblia que tem que ser assim? Alguém pode ser usado assim? Pode. Pode. Não vou dizer que não é. É. Mas nem sempre é assim. Às vezes é tão natural, meu irmão. Às vezes é tão simples. O agir de Deus. Agora, o que tem que ser espetacular é o testemunho final. É o que você falou para aquela pessoa. Esse tem que ser. Às vezes quando está acontecendo é uma coisa tão sem graça. É uma ligação que Deus tocou no seu coração para falar com alguém. É alguém que você viu triste e Deus deu uma palavra para você falar com aquela pessoa e mudou o ânimo dela. Se diz eu estava conversando no WhatsApp com uma pessoa e essa pessoa estava meio triste. E aí eu falei, eu vou te ligar. E aquilo foi tão proveitoso. Depois a pessoa chegou em mim e falou, aquela conversa foi muito boa. Me tirou de uma situação de tristeza que eu estava e me ajudou. Você sabia que Deus age assim? Sem dizer nada, sem falar em língua, sem nada. Não estou dizendo que quem fala está errado, não. Só estou dizendo para você, desmistificando que não é essa coisa assim como se pensa. A ação do Espírito Santo muitas vezes é muito natural também na nossa vida, amém? Interpretação de línguas. Quem já viu isso aqui acontecer? Já teve presente em algum momento? Eu tive, para ser sincero com os irmãos, eu tive uma experiência comigo de interpretação de línguas. É algo extraordinário. A gente estava numa vigília, onde eu comecei a falar em línguas, e veio um pastor na época, e começou a interpretar o que eu falava. É algo muito coisado, muito diferente. É uma experiência extraordinária, é uma sintonia muito grande. É a ação do Espírito Santo em duas pessoas ao mesmo tempo. E traz mensagens assim, irmãos, extraordinárias, que você olha e não tem como ser aquela pessoa inventando aquilo. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, 13 vai dizer assim: por isso, o que fala em línguas desconhecida, ore para que também interpreta. Você sabia que a pessoa que fala em línguas, ela também pode pedir que ela mesma interprete o que ela está falando? É claro que nós temos muitas pessoas que vão meio que inventar isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia vai dizer, não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, o último versículo. Não proibais, mas buscai com zelo, sem brincadeira, coisa séria.
A interpretação de línguas faz o processo de falar em línguas se tornar equivalente ao de profecia. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E aquele que profetiza edifica a igreja. Então Paulo vai dizer: o dom de profecias é superior ao dom de línguas. Mas, se você interpretar, ele fica igual de profecia. Porque passa a ser uma mensagem de Deus para o ser humano. Vocês conseguiram entender isso? Quando há interpretação da língua, se torna igual profecia, porque é palavra de Deus para o ser humano. Eu queria parar aqui um pouquinho e trazer uma explicação para os irmãos em relação a esse dom de línguas, o falar em línguas, a variedade de línguas e essa questão de interpretação. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós falamos em línguas. Mas muitas vezes você pode ver que é de uma maneira muito tímida. Fala uma palavrinha, uma coisinha, muito simples. A palavra vai dizer num dom chamado de variedade de línguas, que é o próximo que nós vamos ver aqui. A pessoa fala numa desenvoltura e de maneiras diferentes. Mas só que o apóstolo Paulo vai parar e vai dizer assim: se não tem intérprete, fique calado. Aí as igrejas tradicionais ficam satisfeitas, né? Acham bom. Está vendo? O apóstolo Paulo está mandando parar de falar em línguas. Mas ele vai dizer assim: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Ele não está dizendo que você tem que calar a boca e não falar. Ele está dizendo: se você for pregar o evangelho, estiver na frente, fale coisas que as pessoas entendam. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se entrar um incrédulo, ele vai achar que vocês é doido se você estiver falando em línguas. Mas em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o dom de línguas é para ativar a fé do incrédulo. Mas parece que é contraditório. Ele está dizendo que um incrédulo vai ficar achando que você é louco, e o outro ele está dizendo que a língua é para isso. Mas baseado na palavra de Deus, irmãos, eu pude perceber que o falar em línguas, ele tem 3 maneiras diferentes, e nós precisamos entender isso com muita clareza. O primeiro, falar em línguas como uma linguagem de oração. Irmãos, eu comecei a praticar isso na minha vida quando eu aprendi isso há um tempo atrás. Pensa numa coisa extraordinária. Você está sozinho, você começa a orar em línguas. Você não precisa ver anjo, você não precisa, não é isso não. Você começa, irmãos, a presença de Deus, ela é tão rápida na vida da gente. Às vezes você está parado num lugar e você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Tá? Você está sozinho, você vai falando, Isso é uma linguagem. A Bíblia diz que você está edificando a você mesmo. E você está falando mistérios com Deus. Onde o Espírito Santo chega diante de Deus com gemidos inexprimíveis, fazendo a oração que eu não consigo fazer. O apóstolo Paulo diz: eu falo mais em língua do que todos vocês. Eu queria que todos vocês falassem. Mas quando estiver num culto, vamos ter ordem. É isso que Coríntios 14 está falando. Mas existe a língua que você fala com Deus, você está em oração com Ele, em intimidade com Ele. Existe um segundo falar em línguas, que é o falar em línguas e interpretar. Esse, ele disse, esse é igual à profecia. Você pode falar alto, com o microfone na mão, para a multidão, porque vai ter alguém que vai interpretar e vai se tornar igual à profecia. Segundo tipo de falar em línguas. E depois, nós vamos ter línguas como sinais para os incrédulos. O que seria isso? Eu já vi vários testemunhos de missionários, onde eles chegam em cidades e lugares que eles não falam aquele idioma. E eles são tomados pelo Espírito e eles falam em línguas. E as pessoas entendem eles, no idioma deles. Eu já vi vários exemplos disso. E eu vejo na palavra de Deus, Atos capítulo 2 é um exemplo disso. A Bíblia diz que existia pessoa de todas as naturalidades. Mas eles falavam em línguas e todos entendiam na sua própria língua. O pastor Luciano Subirá, eu já contei isso aqui algumas vezes, fala o testemunho de um homem que ele fazia serviço na casa das pessoas. E ele chegou e ele sempre levava uma Bíblia
para puxar assunto e pregar para aquelas pessoas. E um dia ele foi fazer um serviço, vou contar bem rapidinho. Ele chegou na casa de um judeu. E aí ele pegou a Bíblia e o judeu falou: o que é isso? Ele falou: é a Bíblia. Ele disse: eu creio só na primeira metade, a outra metade eu não creio, porque eu sou judeu. Aí ele ficou meio sem graça. Não, discussão com o senhor me permite fazer uma oração? Ele falou: pode, claro. Eu vou orar em nome do Deus de Israel, do Velho Testamento. Ele falou: pode orar. E disse que no meio da oração ele sentiu uma vontade muito grande de falar em línguas. Ele falou: mas esse cara vai me bater aqui, porque o cara judeu veio falar em línguas, não acredita. Mas disse que vai, falou. Se quando ele abriu os olhos, o homem estava chorando. E ele perguntou o que aconteceu. Aquele homem virou para ele e disse assim: aonde foi que o senhor aprendeu a falar hebraico com o sotaque da minha região? Ele disse: não, eu nunca falei hebraico. Ele disse: falou sim, acabou de falar agora. Ele disse: o que eu falei? Ele falou assim: falou coisas da minha vida que só eu e Deus sei. Ele disse: como eu saberia? Ele disse: realmente. Aí disse que ele falou assim: isso é outra parte bíblica que você não acredita, é o Espírito Santo que eu te apresento hoje como o consolador das nossas vidas. Eu me emociono com essas coisas, meus irmãos, porque isso é a ação do Espírito Santo mostrando para aquele homem. É sinal para incrédulo, assim como o apóstolo Paulo falou. A palavra não estava se contradizendo, mas ela foi escrita para uma igreja que já conhecia esses dons muito mais do que nós. Eles já tinham conhecimento em relação a tudo isso. Amém? Variedade de línguas, como eu falei, pessoas que falam em línguas com sotaques diferentes. Pessoas que falam em línguas com sotaques asiáticos, espanhóis e tudo mais. Eu já vi isso, irmãos. Não sei se você já viu pessoas falando em línguas que eles falam totalmente diferente de tudo que você já viu. Isso é variedade de línguas. Irmãos, eu posso terminar? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então tá, foi meio devagar, mas eu vou terminar. Agora, meus irmãos, eu vou partir para a parte final disso aqui. Como nós crescemos em exercer os dons do Espírito. Nós já aprendemos que os dons existem, nós já sabemos quais são eles, como eles se manifestam, que forma o Espírito Santo age, mas agora como nós vamos crescer nisso? 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, é o tema dessa parte final. Qual o objetivo dos dons? Edificar a igreja. O dom, ele vem para isso, para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 12 vai dizer assim, assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurais abundar neles, para edificação da igreja. Nem todos terão todos os dons, mas precisamos buscar ter algum dom. Não significa que você vai ter os 9, mas pelo menos um nós precisamos buscar. Pelo menos um nós precisamos lutar para nós termos. Ponto 2. Por que estamos tão distantes dos dons espirituais? Por que nós estamos vivendo uma frieza tão grande que nós não entendemos, não queremos, não ansiamos como a igreja ansiava antigamente pelos dons espirituais? Eu enumero aqui 4 motivos, irmãos, pelos quais eu vejo isso. Primeiro deles, uma ignorância e uma consequente desinteresse. Porque nós não conhecemos, porque não sabemos nada sobre os dons espirituais, sobre o Espírito Santo, e automaticamente desinteressamos. Segundo, por muita brincadeira, piadas e deboches com o Espírito Santo. Nós vivemos numa era onde tem pessoas que ganham a vida na internet, debochando de movimentos do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu detesto esse negócio de piadinha falando em línguas. Não gosto disso. Eu não gosto de piadas relacionadas ao Espírito Santo, imitando que a pessoa está cheia do Espírito Santo em algum movimento. Você sabe por quê? Porque à medida que você vai debochando, a pessoa não quer mais fazer isso dentro da igreja, porque ela tem vergonha das outras pessoas que estão em volta. O Espírito Santo começa a ser entristecido, ele começa a se afastar. Porque as piadinhas, os deboches começam a acontecer demais. Achar que ele se manifestará apenas dentro da igreja. Eu queria dizer para os irmãos que nas células
na rua, no dia a dia, é o lugar que nós devemos manifestar os dons de Deus. E às vezes nós ficamos esperando uma oportunidade só na igreja, e não é possível. Jesus, quando curava, ele curava na rua. João, quando curou aquele homem, na porta do templo, da porta formosa do templo, foi na porta do templo, não foi lá dentro. Nós precisamos entender que nós temos que fluir o dom em todo lugar onde nós estivermos. Amém? Confusão na execução. Muitas vezes quando nós recebemos o dom, nós temos dificuldade em executar esse dom. Nós temos muita dificuldade em praticar esse dom que o Senhor nos entregou. Esses quatro motivos que eu coloquei aqui, eu acho que é muito relevante em relação ao que nós temos vivido na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas agora, irmãos, para nós entendermos como existe esse fluir do Espírito na nossa vida, eu quero dizer para você que tem igrejas, como eu falei aqui anteriormente, que não aceitam. Mas tem igrejas também que viraram uma bagunça generalizada, porque não consegue definir e entender a forma do Espírito Santo agir e começa a ter problemas. Aí começa a rolar as famosas indiretas proféticas. Não sei se você já viu isso. A pessoa está com raiva da outra, começa meio que profetizar em cima daquilo. Aí, irmãos, é um caso complicado. Quando nós ouvimos alguém dizer assim, Deus me disse tal coisa, a primeira coisa que vem na nossa mente é que aquela pessoa ouviu uma voz audível no seu ouvido, não é verdade? Ai, Deus me disse. Pelo menos eu pensava dessa forma. Eu imaginava uma voz grossa, grave, falando com ele. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem, irmãos. Nem sempre as coisas funcionam assim. Pouquíssimas pessoas, eu estive vendo esses dias, pesquisando a respeito, profetas, pessoas que recebem comunicados de Deus, pouquíssimos ouviram uma voz audível. Nem sempre as coisas eram assim. A primeira coisa que acontece é uma voz no seu... É uma incomodação que te leva a fazer algo. E você precisa ter essa sensibilidade. Como eu falei, não precisa ser algo espetacular. Às vezes o Espírito Santo está te incomodando, te levar para um nível de intimidade com Ele, e você não quer, porque você está esperando algo espetacular. Isso não vai acontecer dessa forma, porque nós precisamos começar a fluir. E eu queria contar uma experiência para os irmãos, e dessa experiência eu já quero encerrar. Um certo dia, nas primeiras vezes que eu comecei a ter uma experiência do Espírito Santo falar comigo, eu fluir na direção e na obediência do Espírito Santo. Eu estava na minha casa e eu senti uma vontade muito grande, um desejo de visitar um conhecido meu. Não era amigo, tinha muito tempo que eu não via. E ele trabalhava em um comércio. E eu falei, mas por que isso? E algo dentro de mim dizia assim, o casamento dele não está legal. Se ele ainda não traiu a esposa, ele está prestes a trair. Vai lá e fala isso para ele. O rapaz, presbítero, será que vão sobreviver? O rapaz, presbítero, líder na igreja, e eu pensando comigo assim, que não é da nossa igreja, tá? Você vai falar que é o Aurélio, que é o único que tem aqui. Não é daqui não. E aí, eu dizia assim, e algo dentro de mim dizia assim, vai lá e fala para ele, cuidado, você vai cair. Eu falei, misericórdia, Deus, eu falar isso? Não, vou não. Aí aquele trem foi me incomodando, eu fui. Cheguei lá, comecei a conversar, conversa vai, conversa vem, o cara alegre, sorrindo, tal. Eu disse, Deus, eu não vou mexer com isso. Fui embora. Quando eu estava atravessando a rua, aquele negócio me incomodou. Falei, vai ser o jeito, eu vou lá. E eu voltei. Eu não ouvi voz, eu não tremi, eu não arrepiei, nada. Era só algo dentro de mim, me incomodando. Eu voltei, falei assim, meu irmão, e aqui eu quero deixar uma dica para vocês.
para começar a fluir no Espírito, use dessa estratégia. Não chega dando carteirada de profeta em ninguém. Eis que eu te digo. Não faça isso não. Se você está começando, comece a usar uma estratégia diferente. Começa a dizer para a pessoa: o que eu vou te dizer faz algum sentido para você? O que eu vou te dizer aqui agora, nesse momento que eu estou sentindo dentro de mim, faz sentido? É mais ou menos isso mesmo? E eu entrei naquele lugar. Eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, você me desculpe, mas eu estou sendo incomodado desde cedo para dizer para você que o diabo está armando uma cilada para o seu casamento. E que se você não tomar cuidado, ele vai destruir sua vida, seu ministério, tudo que você tem. Se isso não faz sentido, esquece o que eu falei e eu estou indo embora. Ele: não, peraí, volta aqui. Como é que você sabe disso? Aí é a hora que você se empolga, né? Você fala: opa, deu certo. Ele disse assim: eu conheci uma pessoa e eu estou trocando mensagem com essa mulher já tem muito tempo. E o semblante dele caiu na hora assim. Eu não sou mais o mesmo na igreja. Eu vou ter que confessar isso para minha esposa. Meu casamento não será mais o mesmo. E que bom que Deus me trouxe você aqui para falar isso para mim. Sabe, irmão, aquilo te enche de alegria e de esperança de dizer assim: eu fui útil na obra. Então, como nós aprendemos a fluir? Nós aprendemos que Deus fala no íntimo do nosso coração, muitas vezes na tranquilidade, na simplicidade do dia. E nós estamos esperando algo extraordinário. E nós estamos esperando: ei, porque eu te digo e não sei o que. Não. Chega conversando com a pessoa simplesmente tranquilo ali, na simplicidade do seu dia a dia. E diz: o Senhor está me incomodando para te falar isso. Faz sentido se a pessoa dizer não. Então tudo bem, amém. Foi coisa da minha cabeça. Porque pode acontecer ser coisa da sua cabeça, sim. Mas também pode ser o Espírito Santo. Porque é um trabalho em equipe. Eu já conversei com pessoas que viveram o sobrenatural. E você percebe facilmente momentos em que vem a mensagem do Espírito Santo e momentos que a pessoa reage com a sua fraqueza humana. Isso acontece. Olha para você ver. João, quando ele viu Jesus, ele vai usar o que ele conhecia. Os pés reluzentes como um latão. Era a coisa mais reluzente que ele conhecia na época. Se hoje, ia ser a luzinha de LED que estava deixando o pastor Pablo cego. Era a coisa mais reluzente. Mas o que? Você vê que tem interferência do profeta. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então nós temos que ser cautelosos, não deixar o Espírito Santo apagar em nós, mas nós devemos buscar isso com zelo. Fazer isso com responsabilidade. Porque se eu chego diante da Jaqueline e diz: eis que eu te digo, minha serva, tal coisa assim, assim, e aquilo for mentira, eu estou despregando o Evangelho. Eu estou matando uma pessoa. Se você chega e diz assim: olha, eu estou sentindo tal coisa, ela diz: não, você não usou o nome de Deus em hora nenhuma. Você não difamou o Evangelho em hora nenhuma. E você obedeceu aquilo que estava dentro do seu coração como ordem. Agora, se a pessoa não quis ouvir, era mentira, ou ela está mentindo, aí é problema dela. Mas nós cumprimos o que Deus falou e nos chamou. Atos capítulo 7, versículo 51 vai dizer assim: ó: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele está dizendo aqui que essas pessoas resistiam ao Espírito Santo, e muitas vezes nós estamos resistindo o mover que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, na nossa vida, na nossa particularidade, individualidade. Ezequiel 47 para mim é algo extraordinário. A palavra de Deus vai dizer, e para mim isso aqui é um exemplo do mover do Espírito, que começou a nascer um rio do trono de Deus. E a Bíblia vai dar características que esse rio fazia coisas que só Deus podia fazer, inclusive trazer vida ao mar morto. E a palavra vai dizer que 1000 côvados, cerca de 500 metros, e mandou ele entrar, e ele entrou, e a água dava nos tornozelo, irmãos, fala, tornozelo, isso, depois
2.000 côvados, 1 quilômetro rio adentro. As águas davam no joelho. Depois ele entrou 1.500 metros, 1,5 quilômetro. As águas davam na cintura. E a palavra de Deus vai dizer que depois mais 1.000 côvados, chegando a 2 quilômetros. E a palavra de Deus vai dizer que ele não tinha mais como andar, só tinha como nadar. Eu quero dizer para você nessa noite que o mover do Espírito Santo na nossa vida é como a alegoria desse rio. Nós só vamos fluir no Espírito Santo quando não tiver mais condições de colocar os pés no chão. Quando nós estivermos mergulhados nas águas do Espírito o suficiente para que nós não direcionamos mais para onde nós vamos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Santo de Deus que cuida do que nós devemos fazer. É o Espírito Santo de Deus que nos leva, nos impulsiona a obedecer o chamado de Deus. Mas o problema que nós temos é que nós ficamos esperando esse rio vir. Nós ficamos, Senhor, traz o avivamento, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, traz as águas ao ponto de eu mergulhar nelas. E do outro lado Deus está dizendo, o Espírito Santo, vem, as águas estão aqui para vocês mergulhar. E a gente quer como um tsunami, as águas vêm e pegam a gente lá fora. Mas nós precisamos entrar dentro dessas águas. Nós aprendemos hoje que o Espírito Santo trabalha em parceria. Nós precisamos avançar, senão não acontece. Nós precisamos de nos colocar à disposição, senão não vai dar certo. A ação do Espírito Santo, irmão, não é Deus te pegar como marionete e fazer você sair fazendo tudo sem saber o que você está fazendo, não. Você é consciente de tudo. Agora eu queria dizer para você, meu irmão, que nós precisamos mergulhar. Algo maravilhoso, mas tem algo terrível que pode acontecer nas nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz assim: o Espírito anseia por vós até o ciúme. Além de entristecer, nós podemos provocar no Espírito Santo também ciúme. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós podemos apagar o Espírito Santo também na nossa vida, quando ele não tem influência nenhuma na nossa vida. Mas agora Isaías 66:10 vai dizer assim, ó: e eles entristeceram o Espírito Santo, pelo que ele se tornou o seu inimigo. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o rio de Deus está aí para nós mergulharmos nele. Mas uma coisa muito terrível pode acontecer se nós entristecermos o Espírito Santo, se nós apagarmos o Espírito Santo. Ele pode se tornar o nosso inimigo. Aí nós teremos um grande problema. Eu espero que essa palavra tenha sido esclarecedora ao seu coração. E que essa palavra gere no seu coração o desejo pela busca pela presença do Espírito Santo. Por conhecer mais na prática o Espírito Santo de Deus. Eu peço a você que se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.